Muito bem, estamos de volta. Agora nós estamos no vídeo 16, dos primeiros passos. Esse é o nosso último vídeo desta etapa do seu treinamento, dessa fase. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar você por ter chegado até aqui e tem muita coisa boa aí pela frente. Lembre-se, você está sendo preparado, treinado para as coisas tremendas que Deus quer fazer na sua vida. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, hoje nem vamos consultar a Bíblia. Por quê? Porque tudo isso que está aqui, depois a gente vai consultar a Bíblia, vamos ver todas as passagens, as referências bíblicas, toda a fundamentação bíblica minuciosamente. Mas não hoje. Hoje nós vamos fazer um apanhado, tá? Você vai conhecer um pouquinho da visão da Igreja da Conquista, tá? Nós nos fundamentamos em dois pilares principais, tá? Nós seguimos o exemplo dos apóstolos no que diz respeito à exegese, quer dizer, a visão bíblica, e também seguimos o exemplo dos apóstolos no que diz respeito ao modus operandi, ou seja, como eles agiam, como eles trabalhavam. A gente procura sempre buscar a Igreja Apostólica como modelo, porque nós entendemos que a igreja moderna, a igreja de hoje, não tem que ficar criando nada, inventando nada. A gente vê tanta confusão, tantas coisas. A gente tem que procurar dar continuidade ao trabalho que foi iniciado por Jesus Cristo e pela Igreja Apostólica. Nós entendemos que esta é a nossa missão, dar seguimento, dar continuidade ao que eles fizeram. E não inventar, sair criando, tem que fazer uma coisa nova para atrair pessoas. E com isso a gente acaba se distanciando muito do evangelho original, do evangelho da Galileia, ali tal como ele começou na Galileia, Ok? Então a gente se baseia em duas colunas principais: a visão bíblica, o entendimento bíblico, a interpretação bíblica, que a gente chama de exegese, e o modus operandi, quer dizer, algumas características que a gente tenta trazer para os dias de hoje, logicamente com as adaptações que precisam ser feitas, Afinal, nós estamos bem distantes daquela época. Bom, vamos falar primeiro da visão bíblica, tá? Alguns aspectos aqui que a gente não abre mão, isso é a cara da conquista. Primeiro, a verdadeira graça. Por que verdadeira graça? A palavra graça significa favor do Senhor, tá? Favor do Senhor. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, pelo favor do Senhor. Nós somos salvos não por méritos pessoais. E a Bíblia diz isso de uma forma tão clara, absurdamente clara. A Bíblia diz que, por exemplo, Efésios, eu falei que não ia ficar dando referências, mas Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não vem porque nós nos vestimos assim, ou assado, ou porque damos a paz do Senhor, e nem mesmo porque nos santificamos. Quando eu falo isso, alguns crentes pulam: meu Deus, o que esse bispo está falando? Eu estou dizendo que nós podemos pecar à vontade, não é isso. Nós temos que buscar a santidade, até porque é ordenada por Deus, e sem a santidade ninguém verá Deus, é o que diz a palavra, e a santidade, ela nos tira um peso de culpa muito grande das costas no que diz respeito às consequências do pecado. Quer dizer, se você peca, você automaticamente tem que pagar o preço do pecado. Quer dizer, não com relação à salvação, mas as consequências do pecado. Tipo assim, se você trai a sua mulher, você pode sim, está correndo um risco de ser envergonhado, destruir a tua família, destruir teu casamento, de você, enfim, se você está roubando o seu patrão na empresa, é uma consequência. Você pode até ir para o céu, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Você pode se arrepender, você vai para o céu, tua salvação está garantida. Mas isso não livra você
de ser preso, de pagar um preço, de ser humilhado no trabalho, de ser mandado embora, né? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Mas no que diz respeito à salvação, nós somos salvos pela graça, favor do Senhor. Não tem nada a ver com a nossa maneira de ser. Eu procuro ser, procuro ter uma vida de santidade porque eu sou salvo. E não sou salvo porque tenho uma vida de santidade. Deu para entender? É diferente. Eu busco a santidade porque eu estou na condição de salvo. Eu devo isso a Deus, né? Eu tenho que andar de acordo com os ensinamentos, os princípios, os valores bíblicos. Mas não ao contrário. Tem gente que acha que, não, eu estou aqui, eu vou participar da ceia, eu estou aqui nesse altar pregando a palavra porque eu sou homem consagrado. O nome disso é legalismo religioso e a gente não gosta disso. Nós somos salvos pela graça. Jesus morreu por nós, é por isso que nós somos salvos. E é por isso que eu tenho que me santificar, porque Jesus morreu por mim e eu entendo que agora o mínimo que eu posso fazer é fugir do pecado, é odiar o pecado que julgou Jesus naquela cruz, naquela situação de dor, de vergonha, de sofrimento. Tá bom? Outra coisa importante, nós cremos na soberania de Deus. Tá? Nós cremos que Deus é soberano para fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, sabe? Ele faz o que Ele quer fazer. Exemplo, você tem uma doença. Se Deus quiser, Ele pode curar você, Ele cura mesmo. Ele pode curar assim, ó, né? Ele pode curar, mas pode também demorar um pouco, pode curar depois. Pode curar através de uma cirurgia, através de um tratamento. Ele faz sempre do jeito que Ele quer fazer, da maneira como Ele quer fazer. E algumas vezes Ele nem quer fazer, porque a Bíblia diz que Paulo, ele era quase cego. E Paulo mesmo diz que foi até o Senhor, pediu para ser curado, e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entende? Então nós cremos na soberania de Deus. Você vai orar, vai falar com Deus e vai convencer Deus a te socorrer. Agora, agindo Deus, ninguém pode impedir, né? Tá bom? Nós não estamos em condições de exigir nada. Senhor, é agora! Tem que ser agora! Não, quem somos nós para agir dessa forma com Deus? Ele é soberano, Senhor. Ele faz o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, onde Ele quer fazer, como, tudo Ele é que determina, Ele é o Senhor. A gente tem que buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas do jeito que Deus determinar, né? Outra coisa que a gente também ensina aqui demais, é uma base da nossa fé, a cara da conquista, é santidade sem tolices religiosas. O que a gente chama de tolices religiosas? São coisas que não são basicamente bíblicas. São costumes, é o tradicionalismo religioso que determina um monte de coisas que, por exemplo, né, uma vez eu conversei com uma pessoa e não dei a paz do Senhor. É legal dar a paz do Senhor, tudo bem, nada contra. Mas aí, né, membro de uma outra denominação evangélica falou: não, ele não é de Deus, ele não é de Deus, porque ele não deu a paz do Senhor. Entendeu? Quer dizer, de repente você é julgado porque você não se veste desta ou daquela maneira, né? Já teve um caso de uma mulher que ela não quis se batizar na igreja, porque nós temos um batistério, ensinaram para ela que para batizar tem que ser na água corrente. Entendeu? Quer dizer, onde está escrito isso? Isso não é bíblico, né? Então, são tradicionalismos, são tolices religiosas. Aqui, por exemplo, a gente não proíbe ninguém de ouvir música popular, né? Eu, por exemplo, eu amo inglês, né? Eu gosto de ficar ouvindo músicas internacionais, especialmente as músicas antigas, né? Dos anos 80, 90, 60, 70,
né? Então é muito legal, a gente não proíbe. Quer dizer, se eu proibir as pessoas de ouvirem uma música, lógico que louvar é sempre muito melhor, adorar a Deus, glorificar a Deus é sempre muito melhor, mas eu não posso dizer para as pessoas que elas estão proibidas, porque tem muita falsidade nisso. Eu conheço muitos pastores que proíbem a igreja de ver televisão, mas eles veem. Eles proíbem a igreja de ouvir música popular, mas eles ouvem. Entra no carro com eles e estão ouvindo música. Os pastores ensinam que não pode ouvir música do mundo, é do diabo, não sei o quê. Isso tudo é tradicionalismo, é tolice religiosa. Depois vai para casa assistir Faustão. Assistir televisão à tarde lá, ouvindo um monte de baboseira. Entendeu? Então, a gente não gosta dessa questão do tradicionalismo, tolice religiosa. A gente busca, sim, uma vida de santidade na presença do Senhor, mas sem exageros, radicalismos, tradicionalismo religioso, né? Isso para a gente, muitas vezes a gente é até mal interpretado por causa da visão que nós temos. Mas esta é a Igreja da Conquista, é assim que nós somos. Ok? Bom, outra coisa legal é que nós entendemos que se estamos aqui é porque existe uma vocação pessoal para cumprir algum propósito divino. Então nós entendemos que ninguém é salvo simplesmente porque quis, ou de forma aleatória. Nós cremos que Deus tem um propósito. Se você, por exemplo, está fazendo esse treinamento, Deus tem um propósito. Existem coisas que só você pode fazer no reino de Deus. Eu, como bispo, não vou poder fazer, os pastores certamente não farão, só você poderá fazer. E se Deus está te chamando e está te preparando, fez com que você viesse realizar esse treinamento, tudo isso tem um propósito. Então nós cremos que a Igreja do Senhor é o resultado da vocação pessoal de muitas pessoas que são chamadas, são treinadas, são preparadas para cumprir algum propósito específico para Deus, né? Isso é muito legal, porque a igreja ela é viva, né? A igreja ela vai se multiplicando. Bom, tem muitas outras coisas que a gente gostaria de dizer, mas isso aqui foi o básico. Agora vamos falar do modus operandi, tá? O modus operandi é a forma como os apóstolos trabalhavam. E o que a gente observa, basicamente, é que eles trabalhavam sempre focados em pequenos grupos, e nós trabalhamos com as células e as microcélulas, que é o trabalho do discipulado. Uma microcélula é formada por um discipulador e um ou mais discípulos, né? Então nós trabalhamos com as microcélulas e as células, são pequenos grupos. Era a forma como eles trabalhavam, e a gente entende que dessa forma a gente consegue ensinar melhor, cuidar melhor, acompanhar melhor o desenvolvimento das pessoas, né? Uma vez que as pessoas têm uma vocação pessoal, cada um tem uma vocação, tem um chamado. A palavra vocação significa chamado ministerial. Você tem uma vocação e tem que cumprir um propósito, e a gente tem que te preparar para isso. E a gente consegue melhor fazer isso através de pequenos grupos, tá? No nosso caso aqui, a gente trabalha com a célula e com a microcélula. E nós temos também, como modus operandi, o foco na multiplicação com qualidade. Quer dizer, a gente tem que ganhar almas, a gente está aqui para isso, existe uma vocação pessoal, um propósito divino que tem que ser cumprido, e a multiplicação tem que ser buscada sempre com qualidade, tem que estar sempre como prioridade na igreja. E aqui para nós, né, como eles agiam no passado, nós procuramos também enxergar todos como sacerdotes. A nossa igreja, por exemplo, no momento do batismo, quem batiza a pessoa é aquele que conquistou aquela pessoa para Jesus, quer dizer, ele é um sacerdote, né? Embora o pastor esteja ali do lado para ratificar, né, para endossar aquela atitude no mundo espiritual, mas quem batiza é a própria pessoa que ganhou aquela alma para Jesus, né? Então é muito legal, porque nós entendemos que todos somos sacerdotes, todos os membros têm um chamado, todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma responsabilidade no reino de Deus. Tá bom? Então nós fizemos aqui um breve resumo do que é a cara da Igreja da Conquista, porque você está
fazendo esse treinamento aqui com a gente, e obviamente Deus está te preparando para cumprir algum propósito. Em algum lugar no mundo espiritual está escrito que você faz parte deste ministério, e essa aqui é a cara do nosso ministério. Deus te abençoe, parabéns por ter concluído mais essa etapa, e agora eu te encontro na próxima etapa do treinamento apostólico. Converse aí com o seu discipulador, tá? Porque certamente muitas coisas boas Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Graça e paz.